Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de conversar brevemente a respeito da distribuição dos números primos. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, isto é, curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece, comenta, ou seja, utilize a área de comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu colega que queira aprender um pouco mais de aritmética. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo em particular é discorrer brevemente a respeito da distribuição dos números primos dentro do conjunto dos números naturais. A título de esclarecimento, um número primo é um número natural maior do que 1, que admite como divisores naturais apenas 1 e o próprio número. Nesse sentido, podemos dizer que 2, 3, 5, 7 e 11 são exemplos de números primos, considerando que todos esses números possuem esta característica em específico. Assim, sem mais delongas, vamos começar os nossos estudos. O primeiro teorema que eu vou demonstrar diz o seguinte: a quantidade de números primos dentro do conjunto dos naturais é infinita. A demonstração desse fato é bastante simples e ela é feita da seguinte forma. Inicialmente, eu vou supor que exista uma quantidade finita de números primos, e aí eu vou chamar estes números de P1 até PR. Portanto, eu estou supondo aqui que a quantidade de números primos é finita. Eu consigo contar eles todos. Nesse sentido, eu vou considerar o seguinte número natural. Vou chamar este natural de N. E ele vai ser dado pelo produto de todos os números primos. Já que é finito a quantidade, eu posso definir este produto. Mais 1. O teorema fundamental da aritmética me garante que todo número natural maior do que 3 pode ser decomposto como um produto de números primos. Eu não vou fazer a demonstração deste teorema aqui, mas no alto da tela está aparecendo um card para o vídeo no qual eu apresento o teorema, faço a demonstração, bem como falo um pouco a respeito das implicações desse resultado. Aqui eu só vou utilizar o teorema. Então, pelo teorema fundamental da aritmética, existe um primo P tal que este P divide N. E por que eu sei que a decomposição em fatores primos vale neste caso? Porque como 2 e 3 são números primos,
O número que eu estou escrevendo é um produto deles com mais uma quantidade de números mais 1. Portanto, este número n que eu escrevi é maior do que 2 e maior do que 3. Logo, o teorema funciona para ele. Daí, se este número P é um número primo, então ele precisa estar dentro do conjunto formado por todos os números primos, que eu chamei de P1 até PR. Ou seja, este P é um desses P índice I. Logo, como ele é um desses P índice I, eu posso dizer que P divide o produto deles todos. Afinal, P é um deles. Agora, o número N é este produto de P1 até PR mais 1. E o número P divide N. Como ele já divide este produto, para dividir a soma dele com 1, ele precisaria também dividir o número 1. Ou seja, isto acarreta que P divide 1. Mas se este número P divide o número 1, então o P ou é 1 ou é menos 1. E, portanto, ele não seria mais primo. Logo, o que eu tenho aqui é um absurdo. E isto encerra a nossa demonstração, porque o absurdo neste caso foi supor que existe uma quantidade finita de números primos. Este teorema que eu acabei de mostrar foi demonstrado pela primeira vez por Euclides de Alexandria no livro 9 de Elementos. Elementos é uma coletânea de 13 livros escrita por Euclides. E também foi a primeira vez em que se viu uma prova por absurdo. Portanto, esta é uma das pérolas da matemática. Uma pergunta a ser feita após concluirmos a existência de infinitos números primos é se há alguma forma de identificar todos esses números, ou pelo menos estabelecer um padrão para identificar os números primos. Para responder a esta pergunta, nós vamos utilizar um dos mais antigos métodos para elaborar tabelas de números primos, concebido pelo matemático grego Erastóstenes, que viveu por volta de 230 a.C. Este método é chamado de crivo de Erastóstenes. E, para exemplificá-lo, nós vamos identificar, com a ajuda deste crivo, todos os números primos até 70. Então, para utilizar este método, o que você precisa fazer é o seguinte. No caso da identificação de primos até o número 70, num primeiro momento, você escreve uma tabela com os números naturais que vão de 1 até 70, como essa que está na sua tela. Agora, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou riscar o número 1, porque ele não é primo. O número 2, que eu acabei de circular, é primo. E agora, eu vou riscar dessa tabela todos os múltiplos de 2. Uma vez que, se eu tenho um múltiplo de 2 que não é o próprio 2, ele é composto, já que ele é divisível por 2. Assim eu vou riscar o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 46, 48, 50. 52, 54, 56, 58, 60. 62, 64, 66, 68 e 70. Agora eu vou para o próximo número não riscado, 3. 3 é um número primo. Então, nesse sentido, eu vou riscar da tabela agora todos os múltiplos de 3. Porque os múltiplos de 3 que não são igual a 3 são
números compostos, já que eu posso dividi-los por 3. Dessa forma, eu tenho que tirar o 6, o 9, o 12 já foi tirado, o 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66 e 69. Agora eu vou observar o próximo número que não foi riscado. Neste caso é 5, que também é um número primo. Portanto, agora eu vou tirar dessa tabela todos os múltiplos de 5. Perceba aqui, são 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70. Agora eu vou olhar o próximo número que não está riscado, é o número 7. 7 também é um número primo. Assim eu vou tirar da tabela todos os múltiplos de 7, porque eles serão compostos. Logo, eu preciso retirar o 14, o 21, o 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Agora eu vejo o próximo número, 11, que é um número primo. Então eu vou retirar os múltiplos de 11. 22, 33, 44, 55, 66. O próximo número é 13. Ele é um número primo. Agora eu vou retirar os seus múltiplos. 26, 39, 52, 65. Próximo número, 17. 17 também é um número primo. Vou retirar os seus múltiplos. 34, 51 e 68. O próximo número que não está riscado, 19. Vou agora olhar para os seus múltiplos. Seria 38, 57. Já estão riscados. Próximo número, 23. Vou pegar os seus múltiplos, 46 e 69, que já não estão mais aqui. O próximo, 29. Vou pegar os seus múltiplos. Neste caso seria 58. Agora o próximo, 31, que é primo. O primeiro múltiplo de 31, natural, diferente dele mesmo, é 62, que já está riscado. O próximo é 37. 37 é primo. O primeiro número natural, que é múltiplo de 37 e que não é o próprio 37, é 74, que já está fora deste conjunto de números. O próximo é 41, e aí não teria mais nenhum múltiplo dele. 43, 47, 53, 59, 61 e 67. Pronto, chegamos até o 70. Portanto, os números primos que estão entre 1 e 70 são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61 e 67. Perceba o seguinte, que o crivo de Eratóstenes não é um método eficiente se desejamos trabalhar com ordens elevadas. Por exemplo, até 70, nós analisamos todos os seus números e os múltiplos deles até chegar no 70. Imagina que eu estivesse procurando todos os números primos entre 1 e 1000. Se eu for utilizar o crivo de Eratóstenes, como eu fiz no caso de 1 até 70, eu precisaria analisar números primos e seus múltiplos, considerando todos os múltiplos entre 1 e 1000. E isso nos leva à seguinte pergunta, que já é imediata. Será que
toda vez que eu vou utilizar este crivo, eu vou precisar realizar este procedimento até chegar ao último número? E a resposta para essa pergunta é não. E há como nós demonstrarmos isso através deste lema que está na sua tela. O lema diz o seguinte: se um número natural n maior do que 1 não é divisível por nenhum primo p, tal que p² se torne menor ou igual a n, então ele é primo. Como é que nós demonstramos isso? Veja, num primeiro momento, eu vou supor por absurdo que n não seja divisível por nenhum primo p, tal que o p² é menor ou igual a n, como preconiza a hipótese, e ainda que ele não seja primo. Ou seja, eu estou partindo do pressuposto que n é um número composto, tal que n não é divisível por nenhum número primo p, tal que p² é menor ou igual a n. Como n é composto, o teorema fundamental da aritmética diz que eu posso decompô-lo em fatores primos, ou seja, eu consigo encontrar um conjunto finito de números primos que são divisores de n. Assim, eu vou pegar Q como sendo o menor número primo que divide n. Ou seja, de todo este conjunto de divisores primos de n, vou pegar o menor deles e estou chamando de Q. Então, neste caso, como Q é um divisor de n, eu posso dizer que n é igual a Q vezes um determinado n1, onde o n1 é um número natural e o Q eu posso dizer que vai ser menor ou igual a n1. Por que eu tenho certeza que esta condição que eu destaquei é verdadeira? Vamos pensar no seguinte. Imagine que o n1 é um número primo também. Como que é o menor número primo que divide n, então n1 ou ele é igual a Q ou vai ser maior. Por outro lado, imagine que este n1 é composto. Então, o teorema fundamental da aritmética me diz o seguinte, que o n1 ele pode ser escrito como um produto de fatores primos. Logo, eu tenho um conjunto de fatores primos de n1 que são divisores do próprio n1 e, consequentemente, seriam divisores de n. Logo, todos os fatores primos de n1 teriam que ser maiores ou iguais a Q, já que Q é o menor primo que faz isso. E, portanto, o próprio n1, que seria o produto de todos esses fatores maiores ou iguais a Q, vai acabar se tornando maior ou igual a Q. Daí, considerando a condição que está destacada, eu tenho o seguinte. Se Q é menor ou igual a n1, no momento em que eu multiplico a desigualdade toda por Q, que também é um número natural, não ocorre nenhuma alteração. Ou seja, eu posso dizer que Q² é menor ou igual a n1 vezes Q. O que me leva a dizer o seguinte, que Q² é menor ou igual a n, uma vez que n1 vezes Q é igual a n. E aqui eu teria um absurdo, porque eu estou partindo do pressuposto que n não é divisível por nenhum primo p,
tal que p² é menor ou igual a n. E aqui eu estou mostrando um primo Q, de maneira que Q² é menor ou igual a n e também é um divisor de n. Logo, eu tenho um absurdo. E isto encerra a nossa demonstração. E o absurdo, neste caso, ele foi construído no momento em que eu supus que n era um número composto. Logo, n é um número primo. Agora, eu vou voltar para o caso que nós analisamos com o crivo de Eratóstenes. Nós identificamos todos os números primos entre 1 e 70. Se eu observar o lema que eu acabei de demonstrar, eu não precisaria ter analisado todos os números até chegar no 70. Bastava eu riscar os múltiplos de 2, de 3, de 5 e de 7. Porque, veja só, a lista de números primos começa assim: 2, 3, 5, 7 e 11. Perceba que 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado 9, 5 ao quadrado 25, 7 ao quadrado 49. Portanto, até aqui, os quadrados desses números são todos menores do que 70. Quando eu chego no 11, que é o próximo número primo, ele ao quadrado é maior do que 70, porque 11 ao quadrado é 121. Então, o que eu faço? No momento em que eu risquei os múltiplos de 7, eu vou cair direto no próximo número primo, que é 11. E dali por diante, eu posso observar o seguinte. De um lado, todos os números que não foram riscados, eles são menores que 121. Em outras palavras, menores que 11 ao quadrado. Portanto, esses números são maiores ou iguais que 2², 3², 5² ou 7 ao quadrado. Porém, tais números não são nem divisíveis nem por 2, nem por 3, nem por 5 e nem por 7. Logo, o lema me garante que esses números que não tenham sido riscados são todos números primos. Ainda, o lema nos fornece um teste de primalidade, pois, para verificar se determinado número natural n é primo, basta verificar que ele não é divisível por nenhum primo p, tal que p seja menor ou igual à raiz quadrada deste n. Por exemplo, o número 199 é primo. E como é que eu posso verificar isso? Veja, a raiz quadrada de 199 é aproximadamente 14,1. Então, eu vou pegar a listagem de números primos em ordem crescente, de maneira que todos esses números sejam menores ou iguais a 14. Os números primos que têm essa característica são os seguintes: 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Ocorre que 199 não é divisível nem por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7, nem por 11 e nem por 13. Portanto, o lema me garante que 199 é um número primo. Ainda, o que eu quero observar é que tanto o crivo de Eratóstenes quanto o teste de primalidade, ele tem sido aperfeiçoados ao longo do tempo, embora, como se pode observar, eles são processos lentos e trabalhosos. Uma questão importante a ser analisada aqui é como os números primos se distribuem no conjunto dos naturais. Nesse sentido, nós podemos fazer duas perguntas. A primeira é: qual pode ser a distância entre dois primos consecutivos? Por distância entre dois primos consecutivos, eu quero dizer o seguinte: imagine que o número A e o número B são dois números primos consecutivos. Quando eu faço B menos A, esse valor dá o quê? Ou seja, é possível identificar algum padrão nessa diferença que nos permita dizer que se eu tenho um número primo A, se eu somar 8 unidades com ele, eu vou encontrar o número primo B? E qual seria a quantidade máxima de unidades que eu poderia somar de maneira que eu encontre um outro primo consecutivo? Ou a quantidade mínima necessária para isso? É neste sentido que essa primeira pergunta vem. E a segunda é: qual a frequência dos números primos? Ou seja, se eu tenho um conjunto finito dentro do conjunto dos naturais, qual é a probabilidade de que eu encontre um número primo?
Para responder à primeira pergunta, nós podemos, num primeiro momento, elencar pares de números primos que diferem de 2 unidades. Por exemplo, 3 e 5. São números primos consecutivos e quando eu faço 5 menos 3, dá 2. A mesma coisa acontece com 5 e 7, 11 e 13, 17 e 19, 41 e 43 e 59 e 61. Pares de primos com essa propriedade, ou seja, 2 números primos consecutivos que diferem de 2 unidades, são chamados de primos gêmeos. Até o momento, não se sabe se existem infinitos pares de números primos gêmeos. Por outro lado, existem números primos consecutivos arbitrariamente afastados. De fato, dado o número natural n, essa sequência descrita por n mais 1 fatorial mais 2, n mais 1 fatorial mais 3, até chegar em n mais 1 fatorial mais n mais 1, é formada por n números naturais consecutivos compostos. E como é que eu tenho a certeza de que, de fato, eu estou observando números compostos? Veja, quando a gente considera o n mais 1 fatorial, isto é, n mais 1 vezes n menos 1 e assim por diante até chegar em 2 vezes 1. Então veja o primeiro número. N mais 1 fatorial é divisível por 2. Pela definição de n mais 1 fatorial, 2 é divisível por 2. Portanto, n mais 1 fatorial mais 2 é um múltiplo de 2 que não é igual a 2. Logo, ele é composto. Agora veja, n mais 1 fatorial também é divisível por 3. E 3 divide por 3. Logo, n mais 1 fatorial mais 3 é um múltiplo de 3 que não é o próprio 3. Logo, ele é composto. E a mesma coisa eu posso fazer para todos os números desta sequência. Assim, dado o número natural n, eu consigo construir uma sequência de n números naturais consecutivos compostos. Ou seja, se eu tenho o número 15, eu posso construir uma sequência com 15 naturais consecutivos compostos. Logo, a distância entre primos aí seria de no mínimo 16. Mas eu posso fazer isso, por exemplo, com 100. Eu teria 100 números naturais compostos consecutivos e, portanto, a distância entre primos aqui daria no mínimo 101, porque eu teria um número primo antes dessa sequência e outro número primo depois. Mas aí eu posso aumentar a distância cada vez mais, uma vez que eu tenho como construir essa sequência de números naturais consecutivos compostos. Logo, estes números primos, eventualmente, podem estar arbitrariamente afastados. Ou seja, números primos consecutivos podem ter uma distância suficientemente grande um do outro, e essa distância pode se tornar cada vez maior. Portanto, não há um padrão que descreva o quanto dois números primos consecutivos estão longe um do outro. Com relação à segunda pergunta, ou seja, qual é a frequência dos números primos, no primeiro momento nós vamos definir a função π de x. A função π de x ela é dada pela quantidade de números primos no conjunto formado por números naturais que vão de 1 até x. Ou seja, o que é π de 70? Eu vou pegar todos os números naturais de 1 até 70 e vou considerar a quantidade de números primos que existem ali. O que é π de 100? Vou pegar todos os números naturais entre 1 e 100 e vou considerar a quantidade de números primos que existem nesse conjunto. E assim por diante. A frequência ou probabilidade de que um elemento do conjunto 1, 2 até x seja primo é dada por π de x dividido por x. Porque veja, neste conjunto eu vou ter x elementos. π de x me dá a quantidade de números primos que tem nesse conjunto. Portanto, para eu calcular a probabilidade, o que eu preciso fazer é pegar a quantidade de primos que eu tenho no conjunto, que é dada por π de x, e dividir pela quantidade de elementos do conjunto, que é dada por x.
Este quociente que está circulado é uma função bastante complexa. Logo, o ideal seria encontrar uma função de comportamento conhecido que se aproxima do quociente circulado para n suficientemente grande. Nesse sentido, os matemáticos Adrien-Marie Legendre e Carl Friedrich Gauss, analisando tabelas, chegaram à conclusão de que este quociente, que define a probabilidade de obter um número primo dentro de um subconjunto dos naturais, está relacionado à função 1 sobre ln de x. Além disso, por volta de 1900, Jacques Hadamard e Charles-Jean de Lavallée-Poussin, de maneira independente, ou seja, um não conhecia o trabalho do outro, eles provaram o teorema dos números primos, cujo enunciado é o seguinte: o limite para x tendendo ao infinito de π de x sobre x vezes 1 sobre ln de x elevado a menos 1, este limite, quando x vai para mais infinito, é igual a 1. Em 1949, Paul Erdős e Atle Selberg simplificaram consideravelmente a demonstração do teorema dos números primos. E por este trabalho, por essa simplificação, Selberg recebeu a medalha Fields, que é a maior honraria internacional no campo da matemática. Só a título de curiosidade, há um brasileiro que já recebeu essa honraria. Foi o matemático carioca Arthur Ávila. Assim, uma coisa que nós podemos afirmar é que a distribuição dos números primos ainda é um tema nebuloso, e nesse sentido ele possui vários problemas em aberto. Ou seja, pouco se sabe sobre isso ainda. Dentre estes problemas, podemos citar os seguintes. Veja, será que entre dois quadrados perfeitos consecutivos existe sempre um número primo? Perceba aqui, se eu considero 4 e 9, eu consigo encontrar pelo menos um, que é 5. Se eu pego 9 e 16, eu consigo encontrar pelo menos um, que é 13. Se eu pego 16 e 25, você encontra por ali o 23, o 19. O que não se sabe é se isto vale para todo par de números quadrados perfeitos consecutivos. Não há nada que indica que isso aconteça. E aqui perceba, eu não posso partir do exemplo para generalização, porque eu poderia correr o risco de estar fazendo algo tão equivocado quanto a indução galinácea. Indução galinácea, só a título de esclarecimento, é quando você verifica uma propriedade vale para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, e só observando esses exemplos você já conclui, sem demonstração formal nenhuma, só por inferência, que vai valer para todos os números naturais. Ou seja, não há nenhuma demonstração formal deste fato, de que sempre vai existir um número primo entre dois quadrados perfeitos consecutivos. Ainda, se eu considero a expressão n² menos n mais 41, para n indo de 0 até 40, essa expressão sempre me dá um número primo. A pergunta que se faz é, será que existem infinitos primos desta forma? Uma outra coisa que também se pode questionar, a sequência de Fibonacci possui infinitos primos? Só a título de exemplificação, a sequência de Fibonacci é aquela que é concebida assim: 1, 1, e o próximo número daqui para frente é a soma dos dois anteriores, ou seja, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. E assim por diante. Essa sequência possui, como você já pode observar, números primos e números compostos. O que não se sabe é se a quantidade de números primos dessa sequência é finita. Uma outra curiosidade matemática ainda em aberto é o que nós chamamos de conjectura de Goldbach, que foi formulada a Leonhard Euler em 1742. Tal conjectura afirma que todo número natural par maior do que 3 pode ser escrito como a soma de dois números primos. E por que nós chamamos isso de conjectura? Porque isso é feito na base da inferência. Tudo leva a crer que isto é verdade, mas não há nenhuma demonstração formal deste fato. Porque perceba, vamos pegar alguns números pares maiores do que 3. O 4.
eu posso escrever como 2 mais 2, que é a soma de dois números primos iguais. O 6, eu posso escrever como 3 mais 3. O 8, eu posso escrever como 5 mais 3, continua sendo a soma de dois números primos. O 10, eu posso escrever como 5 mais 5. Se eu considero o 30, eu posso escrever como 13 mais 17. O 60, eu posso escrever como a soma de 19 mais 41. Contudo, não se demonstrou que isso vale para todo número par maior do que 3. Ainda o matemático Ivan Vinogradov, em 1937, demonstrou que todo número natural ímpar suficientemente grande pode ser escrito como soma de, no máximo, 3 números primos. E, para finalizar, o mais importante problema em aberto da teoria dos números é a hipótese de Riemann. Eu não vou adentrar no que é esta hipótese, porque isso escaparia muito do escopo deste vídeo, mas o que é importante saber neste momento é que esta hipótese possui uma multitude de consequências cuja confirmação depende apenas da demonstração deste resultado. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!